Lucas aceitou o emprego porque precisava de dinheiro. Não era o emprego dos sonhos. Na verdade, ele nem sabia direito se conseguiria se acostumar com aquilo. Vigia noturno de um prédio comercial antigo, no centro da cidade, das 10 da noite às 6 da manhã. O tipo de trabalho que ninguém queria muito, mas que sempre tinha uma vaga aberta, porque alguém desistia depois de algumas semanas. O prédio se chamava Edifício Moriyama. Durante o dia, ele parecia comum. Funcionários entrando e saindo, gente de terno, entregadores, mulheres com crachás pendurados no pescoço, elevadores subindo e descendo sem parar. Mas à noite, quando as luzes dos escritórios se apagavam uma por uma, o prédio parecia virar outra coisa. Uma coisa vazia. Uma coisa que respirava devagar. Na primeira noite, Lucas chegou 15 minutos antes do horário. O antigo vigia, um homem magro chamado Osvaldo, estava esperando por ele na portaria. Tinha olhos fundos, barba mal feita e um jeito de quem não dormia direito há muito tempo. Ele explicou tudo muito rápido. Mostrou as câmeras. Mostrou o quadro de chaves. Mostrou o livro de ocorrências. Mostrou o radiocomunicador, a lanterna, o botão de emergência e a sala pequena onde Lucas passaria a maior parte da madrugada. Tudo parecia simples. Você faz a ronda de 2 em 2 horas, disse Osvaldo. Começa pelo térreo, depois estacionamento, escada de incêndio, corredores principais e volta para a guarita. Se ouvir algum barulho, confere pelas câmeras primeiro. Lucas assentiu. E os elevadores? Osvaldo ficou quieto por um instante. Foi pouco tempo. Talvez 2 segundos. Mas Lucas percebeu. O homem olhou para os 3 elevadores no fundo do saguão como se tivesse escutado algo que Lucas não escutou. Os elevadores ficam desligados depois da meia-noite, respondeu ele. Pelo painel daqui. Todos. Lucas esperou mais alguma explicação, mas Osvaldo apenas pegou a mochila velha em cima da cadeira. Só não mexe no elevador do meio. Lucas olhou novamente para os elevadores. 3 portas metálicas, antigas, refletindo a luz fria do saguão. Por quê? Osvaldo colocou a mochila no ombro. Ele dá problema. Problema como? O homem encarou Lucas. O rosto dele ficou sério de um jeito estranho. Não parecia um aviso comum. Parecia medo. Quando der meia-noite, desliga todos. Se algum deles ligar sozinho, você não entra. Se a porta abrir sozinha, você não olha para dentro. Se ouvir alguém chamando, você finge que não ouviu. Lucas soltou uma risada curta, pensando que era uma brincadeira de funcionário antigo tentando assustar novato. Mas Osvaldo não riu. Tô falando sério. O silêncio entre os dois pesou. Lá fora, um carro passou na rua molhada, espalhando luz pelas janelas de vidro. O reflexo atravessou o saguão e passou pelas portas dos elevadores. Por um segundo, Lucas achou que viu uma sombra atrás da porta do elevador do meio. Mas quando piscou, não havia nada. Boa sorte, disse Osvaldo, indo embora. Lucas ficou sozinho. A porta de vidro da entrada fechou atrás do antigo vigia com estalo seco. E pela primeira vez naquela noite, Lucas sentiu o tamanho do prédio vazio em cima dele. O relógio marcava 22h03. Ainda faltavam quase 8 horas para o fim do turno. Ele respirou fundo, sentou na cadeira da guarita e abriu o livro de ocorrências. As últimas páginas estavam quase todas normais. Sem alterações. Ronda realizada. Portão lateral trancado. Mas na página anterior, havia uma anotação riscada com força. Lucas aproximou o rosto para tentar ler. A caneta tinha sido passada várias vezes por cima, mas ainda dava para entender algumas palavras. 3h13. Elevador. Ela voltou. Lucas ficou olhando para aquilo por alguns segundos. Depois virou a página. Tentou rir sozinho. Tentou dizer para si mesmo que era só besteira. Mas, no fundo do saguão, o elevador do meio fez um som baixo. Um clique. À meia-noite em ponto, Lucas seguiu as instruções. Foi até o painel atrás da guarita e desligou os 3 elevadores. As luzes pequenas dos botões se apagaram. O saguão ficou ainda mais silencioso. Ele conferiu as câmeras. Térreo vazio. Estacionamento vazio. Corredores vazios. Escadas vazias. Nada demais.
À 1 da manhã, fez a primeira ronda. O prédio tinha 15 andares. Escritórios fechados, portas de vidro, placas com nomes de empresas que ele nunca tinha ouvido falar. Agência de contabilidade, clínica odontológica, consultoria, escritório jurídico. Tudo escuro, tudo parado. O único som era o eco dos passos dele no piso polido. Quando chegou ao 12º andar, percebeu algo estranho. A porta da escada que deveria levar ao 13º andar estava trancada por uma corrente grossa. Mas no painel do prédio, não existia 13º andar. Depois do 12 vinha o 14. Lucas já tinha visto prédios assim. Alguns pulavam o número 13 por superstição. Não era tão incomum. Mesmo assim, ficou olhando para aquela corrente. Atrás da porta, a escada continuava para cima. E no alto da parede, quase apagada pela sujeira, havia uma placa antiga. 13º andar. Lucas puxou a corrente. Estava firme. Não havia motivo para tentar abrir. Não fazia parte da ronda. Então ele apenas desceu de volta. Quando retornou para a guarita, viu algo que fez seu estômago apertar. No painel dos elevadores, todas as luzes estavam apagadas. Menos uma. A luz do elevador do meio. O número no visor marcava 13. Lucas parou no meio do saguão. O elevador estava desligado. Ele mesmo tinha desligado. Ainda assim, o visor vermelho mostrava claramente. Então o número começou a mudar. O elevador estava descendo. Lucas sentiu o coração acelerar. Olhou para o painel de energia. A chave ainda estava desligada. O elevador continuou descendo. Lucas voltou lentamente para dentro da guarita, sem tirar os olhos do visor. Ele pegou o rádio por instinto, mas não havia ninguém para chamar. Térreo. Um sino antigo soou dentro do saguão. Jim. A porta do elevador do meio começou a abrir. Lucas prendeu a respiração. A abertura foi lenta, pesada, rangendo como metal velho. Lá dentro, a luz piscava. No começo, parecia vazio. Só o espelho no fundo. Só as paredes de aço. Só o chão escuro. Então Lucas viu. Uma mulher estava parada no canto do elevador. Vestido branco. Cabelos longos, pretos, molhados, cobrindo o rosto. Ela não se mexia. Não respirava. Não olhava. Lucas ficou congelado. O aviso de Osvaldo voltou inteiro na cabeça dele. Se a porta abrir sozinha, você não olha para dentro. Mas ele já tinha olhado. A mulher continuava imóvel. A porta começou a se fechar. Antes que fechasse completamente, Lucas ouviu uma voz baixa, quase misturada com o som do motor. Você trabalha aqui agora? A porta fechou. O visor apagou. O saguão voltou ao silêncio. Lucas ficou parado por quase 1 minuto. Depois correu até o painel e tentou religar os elevadores. Nada aconteceu. Tentou desligar de novo. Nada. Olhou para as câmeras. Todas normais. Menos uma. A câmera do corredor do 13º andar aparecia no monitor. E isso era impossível. Porque antes aquela câmera nem existia no sistema. A tela estava preta. Mas no canto inferior aparecia escrito 13F. Corredor principal. Lucas se aproximou. No meio da escuridão da imagem, alguma coisa se mexeu. Uma silhueta branca. Depois o monitor apagou. Lucas não dormiu no resto da madrugada. Ficou sentado na guarita, segurando a lanterna com uma mão e o celular com a outra. Pensou várias vezes em ligar para Osvaldo, mas não tinha o número dele. Pensou em abandonar o turno, ir embora e nunca mais voltar. Mas então lembrou das contas atrasadas, do aluguel, da mãe pedindo ajuda com remédio. Quando o céu começou a clarear, o prédio voltou a parecer normal. Às 6 da manhã, os primeiros funcionários começaram a chegar. O elevador do meio abriu e fechou normalmente, carregando pessoas comuns, com cafés na mão e rostos cansados. Ninguém parecia perceber nada estranho. Lucas esperou Osvaldo aparecer para a troca de turno. Mas quem chegou foi outro homem. O supervisor, Senhor Arada. Baixo, bem vestido, cabelo grisalho penteado para trás. Primeira noite tranquila? Perguntou ele. Lucas pensou em contar tudo.
O elevador. A mulher. O visor marcando 13. A câmera que apareceu sozinha. Mas havia algo no sorriso do supervisor que fez Lucas hesitar. Um sorriso treinado, frio, como se ele já soubesse a resposta antes de perguntar. Tranquila, mentiu Lucas. Arada assentiu. Ótimo. O senhor Osvaldo pediu demissão ontem. Lucas sentiu um arrepio. Ontem? Sim. Depois de passar as instruções para você. Ele trabalhava aqui há muito tempo? O supervisor olhou para os elevadores. Tempo demais. Lucas engoliu seco. Ele comentou alguma coisa sobre o elevador do meio? O sorriso de Arada desapareceu por meio segundo. Elevador antigo. Às vezes apresenta falhas. Nada preocupante. E o 13º andar? O saguão pareceu ficar mais silencioso. Arada encarou Lucas. Este prédio não tem 13º andar. Mas eu vi a porta na escada. Área técnica desativada. Tinha uma câmera no sistema. Impossível. Lucas percebeu que não adiantava insistir. Arada se aproximou um pouco. Trabalhos noturnos mexem com a cabeça. Senhor Lucas. O silêncio, o cansaço, as luzes piscando nas câmeras. É comum novos funcionários imaginarem coisas. Depois deu 2 tapinhas no ombro dele. Descanse. Hoje à noite será mais fácil. Lucas saiu do prédio com uma sensação horrível. Na rua, a cidade já estava acordada. Pessoas atravessavam a faixa, ônibus passavam, lojas abriam as portas. Tudo parecia comum demais para o que tinha acontecido. Mesmo assim, antes de ir embora, Lucas olhou para cima. Contou os andares. 1, 2, 3. Continuou contando. 11, 12. Depois do 12, havia um espaço escuro entre 2 fileiras de janelas. Um andar inteiro sem luz. Sem placas. Sem movimento. E acima dele vinha o 14. Lucas sentiu a boca secar. O 13º andar existia. Só fingiam que não. Naquela tarde, ele não conseguiu dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o elevador abrindo. Via o vestido branco. O cabelo molhado. O canto escuro onde ela estava parada. Quando acordou, já era noite. Havia uma mensagem no celular de um número desconhecido. Você olhou para ela? Lucas sentou na cama de uma vez. Digitou. Quem é? A resposta veio segundos depois. Osvaldo. Lucas sentiu um alívio misturado com medo. Preciso falar com você. A resposta demorou um pouco. Então apareceu. Não volte para o prédio. Lucas leu a frase várias vezes. Depois outra mensagem chegou. Mas se você voltar, lembre da regra principal. Lucas digitou rápido. Que regra? A resposta veio quase imediatamente. Nunca deixe ela saber o seu nome completo. Lucas ficou imóvel. Na primeira noite, ela tinha perguntado: Você trabalha aqui agora? Ele não respondeu. Ainda bem. Mas então lembrou de uma coisa. Na ficha de cadastro do prédio, entregue ao supervisor, estava escrito seu nome completo. Lucas sentiu um frio subir pela nuca. Na tela do celular, uma nova mensagem apareceu. Ela procura nomes. Capítulo 4. Segunda noite. Lucas quase não voltou. Ficou parado em frente ao edifício Moriyama por vários minutos, olhando as portas de vidro da entrada. A vontade era ir embora, inventar uma desculpa, bloquear o número do supervisor e fingir que aquele emprego nunca existiu. Mas ele entrou. A necessidade empurra o medo para baixo, pelo menos por um tempo. Arada estava na portaria, como se estivesse esperando por ele. Pontual, disse o supervisor. Lucas apenas cumprimentou com a cabeça. Algum problema? Nenhum. Arada sorriu. Ótimo. Boa noite. Quando o supervisor saiu, Lucas trancou a entrada e foi direto até o livro de ocorrências. Folheou as páginas antigas, procurando qualquer coisa sobre o elevador, o 13, a mulher. Nada. Só páginas arrancadas. Muitas páginas arrancadas. À meia-noite, desligou os elevadores. Dessa vez, não tirou os olhos do painel. Por quase 2 horas, nada aconteceu.
Às 2h40, Lucas fez a ronda. No 12º andar, parou diante da porta acorrentada. A placa 13º andar parecia mais visível do que na noite anterior. Ele apontou a lanterna para a corrente. Estava aberta. Lucas deu um passo para trás. Não tinha aberto aquilo. Ninguém deveria estar ali. A porta da escada estava entreaberta, revelando um lance de degrau subindo para a escuridão. Do alto, veio um som baixo. Plaque, plaque, plaque. Como salto de sapato batendo no chão. Lucas desligou a lanterna imediatamente. Ficou parado, sem respirar. O som parou. Por alguns segundos, o silêncio foi completo. Então uma voz feminina sussurrou lá de cima. Lucas. Ele sentiu as pernas enfraquecerem. Ela sabia seu primeiro nome. Não o completo. Ainda não. Lucas desceu as escadas correndo, tropeçando nos próprios passos. Quando chegou ao térreo, o visor do elevador do meio estava aceso. Dessa vez, o elevador não desceu. Ele ficou parado lá em cima, esperando. Lucas entrou na guarita e viu a câmera do 13º andar novamente no monitor. A imagem estava escura, mas agora dava para ver um corredor antigo, diferente do resto do prédio. As paredes eram amareladas. O carpete estava úmido. Havia portas de escritórios com vidros quebrados. No fim do corredor, a mulher de vestido branco estava parada de costas. Ela parecia olhar para uma porta específica. Lucas se aproximou da tela. A porta tinha uma placa. Ele não conseguia ler. A imagem falhou. Voltou. A mulher estava mais perto da câmera. Lucas deu um pulo para trás. A imagem falhou de novo. Voltou. Agora ela estava com o rosto quase encostado na lente. O cabelo cobria tudo. Então, lentamente, ela levantou uma mão pálida e escreveu algo no vidro da câmera. Não havia som, mas as letras apareceram na tela, como se fossem feitas de vapor. Me diga o resto. Lucas desligou o monitor. O saguão mergulhou em silêncio. Por alguns segundos, ele só escutou o próprio coração. Então o telefone fixo da guarita tocou. O som foi tão alto que Lucas quase gritou. Ele olhou para o aparelho. Ninguém ligava para aquele telefone de madrugada. Tocou de novo. Lucas não atendeu. Tocou pela terceira vez. Ele lembrou do aviso de Osvaldo. Se ouvir alguém chamando, finge que não ouviu. O telefone parou. Um segundo depois, todos os botões do elevador do meio acenderam ao mesmo tempo. A porta abriu. Vazia. Lucas ficou imóvel. Então o alto-falante antigo do elevador chiou. Uma voz feminina saiu lá de dentro. Lucas. Watanabe. Ele gelou. Não era o nome completo dele, mas era parte. Ela estava descobrindo. A porta ficou aberta, como uma boca esperando. Lucas passou o resto da madrugada tentando entender como aquela coisa sabia parte do seu nome. A ficha. Só podia ser a ficha. Arada tinha os dados dele. Nome completo, endereço, telefone, documentos. Se aquilo realmente procurava nomes, então talvez alguém entregasse os nomes para ela. Ou talvez o prédio entregasse. Às 5h12, faltando menos de 1 hora para acabar o turno, o livro de ocorrências caiu sozinho da mesa. Lucas levantou assustado. O livro estava aberto no chão. Uma página que ele não tinha visto antes apareceu entre as folhas antigas. Era amarelada, manchada de umidade, como se tivesse ficado anos escondida. Ele se agachou devagar. No topo da página, havia uma data de muitos anos atrás. E abaixo, uma ocorrência escrita à mão. Funcionária desaparecida após ficar presa no elevador entre o 12º e o 14º andar. Última comunicação registrada às 3h13. Nome: Helena Moriyama. Lucas sentiu o sangue sumir do rosto. Moriyama. O mesmo nome do prédio. Continuou lendo. Equipe técnica informou que não havia falha no sistema. Câmeras do 13º andar apresentaram perda total de imagem. A administração solicitou sigilo. Abaixo da ocorrência, havia outra anotação, escrita com uma caligrafia diferente. Ela não morreu no elevador. Ela foi deixada lá. Lucas virou a página. Havia uma lista de nomes.
Muitos nomes. Funcionários antigos. Vigias. Técnicos. Faxineiros. Todos riscados. Exceto um. O último nome da lista era o dele. Lucas Watanabe Cúcio Gabriel. O nome completo. Escrito com tinta fresca. Lucas largou o livro como se tivesse queimado a mão. Na mesma hora, o elevador do meio apitou. Jim. O visor marcou 13. Depois começou a descer. Lucas correu até a porta da entrada, tentando destrancar. A chave não girava. Ele forçou a porta com o ombro. Nada. Pegou o celular. Sem sinal. O saguão ficou mais frio. Térreo. A porta do elevador abriu. Dessa vez, a mulher não estava no canto. Ela estava bem na frente. De cabeça baixa. Cabelo cobrindo o rosto. Vestido branco arrastando no chão. Lucas recuou até bater na parede da guarita. A mulher deu um passo para fora do elevador. Depois outro. Os pés dela estavam descalços e molhados, deixando marcas escuras no piso. Lucas tentou não olhar para o rosto, mas ouviu a voz. Baixa, triste, quase humana. Agora eu sei quem você é. Ela levantou a cabeça um pouco. Lucas fechou os olhos com força. A voz se aproximou. E você vai me ajudar a lembrar quem me matou. O relógio da guarita marcou 3h13. Todas as luzes do prédio se apagaram. E no escuro, Lucas sentiu uma mão gelada tocar o crachá preso em seu peito. Quando as luzes voltaram, a mulher tinha desaparecido. O elevador estava fechado. O saguão estava vazio. Mas no crachá de Lucas, onde antes estava escrito vigia noturno, agora havia outra frase. 13º andar. Autorizado. Lucas entendeu. Na próxima noite, ela não queria que ele fugisse. Ela queria que ele subisse. Lucas passou o dia inteiro tentando decidir se voltaria ao prédio. A resposta parecia óbvia. Não voltar. Pedir demissão. Esquecer tudo aquilo. Mas havia um problema. Pouco depois do meio-dia, o celular tocou. Era o supervisor Arada. Senhor Lucas, está tudo certo para esta noite? Lucas respirou fundo. Eu acho que vou pedir desligamento. Do outro lado da linha houve um breve silêncio. Então Arada respondeu com uma calma estranha. Não é mais uma escolha sua. A ligação caiu. Lucas tentou retornar. Número inexistente. Naquela mesma tarde, encontrou um envelope debaixo da porta de casa. Dentro havia apenas uma folha. Nenhum remetente. Nenhuma assinatura. Apenas uma frase. Ela já sabe seu nome. Agora ela espera por você. Lucas sentiu um arrepio. Mesmo assim, quando deu 10 da noite, estava novamente diante do edifício Moriyama. Era como se alguma coisa o puxasse até ali. O prédio parecia mais escuro do que nas outras noites. Algumas janelas refletiam a lua. Outras pareciam completamente negras. Arada já estava esperando. Boa noite. Lucas não respondeu. Seu crachá. O supervisor entregou o crachá. Onde antes dizia vigia noturno, agora estava impresso. Acesso liberado, nível 13. Lucas encarou o homem. Quem fez isso? Arada apenas sorriu. Ela escolheu você. Antes que Lucas pudesse perguntar qualquer coisa, Arada foi embora. Dessa vez, sem olhar para trás. À meia-noite, Lucas desligou os elevadores. Exatamente como antes. Às 13h13. Jim. O elevador do meio abriu. Vazio. Mas, diferente das outras noites, havia apenas um botão aceso. Sem saber explicar por quê, Lucas entrou. Assim que seus pés tocaram o piso metálico, as portas fecharam sozinhas. O elevador começou a subir. 1, 2, 3. Os números passavam lentamente. O motor parecia fazer mais força a cada andar. No visor apareceu o 12. Depois, em vez do 13, as luzes piscaram. O visor mostrou apenas 3 traços. O elevador continuava subindo. Por muito mais tempo do que seria possível. Lucas olhou o relógio. Já fazia quase 1 minuto desde que passará pelo 12º andar. O prédio não tinha tantos andares.
Mesmo assim, o elevador ainda subia. Até que, finalmente, Jim, as portas abriram. O ar era diferente, pesado. Cheirava madeira velha, mofo e água parada. Lucas saiu devagar. O corredor parecia pertencer a outro prédio. O carpete vermelho estava gasto. As lâmpadas piscavam lentamente. As paredes tinham papel antigo, rasgado pelo tempo. Nenhuma janela, nenhum som, nem mesmo o barulho da cidade. Como se aquele lugar estivesse completamente isolado do mundo. Atrás dele, o elevador fechou sozinho. Quando Lucas tentou apertar o botão para voltar, não havia botão. A porta era apenas uma parede lisa. O elevador havia desaparecido. Lucas respirou fundo. Só havia um caminho. Seguiu pelo corredor. Cada porta possuía uma placa de bronze. Sala 1301. Sala 1302. Sala 1303. Todas fechadas. Ao passar pela sala 1305, ouviu alguém chorando. Parou. O choro vinha lá de dentro. Era de uma mulher. Baixo. Desesperado. Lucas segurou a maçaneta. Pensou em abrir, mas lembrou das mensagens de Osvaldo. Nunca siga uma voz. Ele continuou andando. O choro aumentou. Depois virou risada. Uma risada baixa. Depois várias risadas. Como dezenas de pessoas escondidas atrás da porta. Lucas acelerou o passo. No fim do corredor encontrou um quadro antigo pendurado na parede. Era uma fotografia do prédio, tirada décadas atrás. Funcionários estavam enfileirados diante da entrada. Todos sorriam. Lucas aproximou o rosto. No canto da fotografia, atrás de todos, estava a mulher de vestido branco. Mesmo cabelo, mesma postura, mesmo rosto escondido. Ela já estava ali, muito antes de desaparecer. Mais adiante havia uma única porta aberta. Na placa estava escrito: Arquivo. Lucas entrou. O ambiente estava tomado por armários enferrujados, caixas de documentos, pastas cobertas de poeira. No centro da sala havia uma mesa. Sobre ela, apenas uma pasta limpa, como se alguém a tivesse colocado ali naquele instante. Na capa estava escrito: Helena Moriyama. Lucas abriu. A primeira página trazia uma fotografia. Uma jovem sorridente. Vestido social. Crachá do prédio. A mesma mulher. Antes do vestido branco. Antes do horror. Havia também um relatório. Funcionária responsável pela administração do edifício. Outra folha dizia: Investigação encerrada. Mas várias linhas estavam rasgadas. Na última página restava apenas um trecho. Não poderia revelar as irregularidades. Decisão da diretoria. Isolamento do 13º andar. Elevador desligado com ela ainda presa. Lucas ficou imóvel. Ela não havia morrido por acidente. Alguém havia deixado aquilo acontecer. Nesse instante, as luzes da sala apagaram. O silêncio tomou conta do ambiente. Uma respiração surgiu atrás dele. Lenta. Fria. Lucas virou rapidamente. Não havia ninguém. Quando olhou novamente para a fotografia sobre a mesa, ela estava vazia. Helena havia desaparecido da foto. Lucas saiu correndo da sala. O corredor parecia diferente. Agora as paredes estavam cobertas por marcas de mãos. Como se dezenas de pessoas tivessem tentado escapar dali. No fim do corredor surgiu uma figura. Um homem. Vestindo uniforme de vigia. Depois outro. Mais outro. Lucas reconheceu um deles. Osvaldo. Ou algo muito parecido com ele. Os três caminhavam lentamente. Olhos completamente brancos. Nenhum deles falava. Quando chegaram perto, Osvaldo ergueu lentamente o braço. Apontou para uma porta. Depois desapareceu. Como fumaça. A porta indicada tinha apenas uma palavra: manutenção. Lucas entrou. Ali encontrou motores antigos dos elevadores. Cabos enormes. Engrenagens enferrujadas. No chão havia riscos profundos.
como se alguém tivesse tentado abrir a porta do elevador com as próprias unhas. Perto da parede existia um pequeno gravador antigo. Ainda funcionava. Lucas apertou o play. Uma voz feminina começou a tocar. Era Helena. Por favor. Tem alguém aí? O elevador não responde. Estou presa. Alguém desligou a energia. Depois veio silêncio. Segundos depois, batidas. Muito fortes. Depois gritos. Depois, nada. Lucas desligou o aparelho com as mãos tremendo. Alguém tinha condenado Helena à morte. Ao sair da sala de manutenção, encontrou Helena esperando no corredor. Dessa vez ela não escondia totalmente o rosto. Algumas mechas de cabelo se afastavam. Era possível ver parte da pele extremamente pálida. Os olhos, completamente negros. Mas não havia ódio. Havia tristeza. Ela levantou lentamente um dedo e apontou para trás de Lucas. Ele se virou. Arada estava parado no fim do corredor, sorrindo. Vestia exatamente a mesma roupa, mas seu uniforme parecia antigo, décadas antigo, como se nunca tivesse saído daquele prédio. Você finalmente encontrou a verdade, disse ele. Lucas deu um passo para trás. Foi você? Arada sorriu ainda mais. Eu apenas obedeci. Você deixou ela morrer. Nós deixamos. Lucas franziu a testa. Nós? Arada abriu lentamente um armário metálico. Lá dentro havia dezenas de crachás antigos, todos pertencentes a vigias, todos iguais ao de Lucas. Sempre precisamos de alguém para manter o 13º andar fechado. Lucas olhou para Helena. Ela continuava imóvel. Então Arada pegou o último crachá, o de Lucas. Com calma, retirou o nome dele. No lugar apareceu outra inscrição: Próximo responsável. Nesse instante, todas as luzes do corredor se apagaram. No escuro absoluto, Lucas ouviu dezenas de elevadores funcionando ao mesmo tempo. Din, 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 din. Quando as luzes voltaram, Arada havia desaparecido. Helena também. Mas uma porta de elevador estava aberta no fim do corredor. Lá dentro, havia apenas um botão aceso. Térreo. Lucas correu em direção ao elevador, sem imaginar que descer seria muito pior do que subir. Lucas entrou no elevador sem pensar duas vezes. Assim que as portas se fecharam, o botão térreo apagou sozinho. Em seu lugar surgiu apenas uma palavra iluminada em vermelho: subsolo. O elevador começou a descer. Desta vez, era muito mais rápido. As paredes metálicas vibravam como se os cabos estivessem prestes a se romper. As luzes piscavam freneticamente e um som de vozes sussurradas ecoava por todos os lados. Não era apenas uma voz. Eram dezenas. Homens, mulheres, crianças, todos repetindo a mesma frase. Não nos deixe aqui. O visor passou do térreo. S1, S2, S3. Mas o prédio possuía apenas um estacionamento subterrâneo. Mesmo assim, o elevador continuava descendo. S7, S12. Depois o visor apagou completamente. Quando finalmente parou, um estrondo percorreu toda a cabine. As portas abriram lentamente. Lucas saiu. Não era um estacionamento. Era um enorme porão abandonado. Tubulações antigas cruzavam o teto. Paredes de concreto cobertas por infiltrações. No centro havia um antigo poço de elevador desativado. Ao redor dele, dezenas de capacetes, crachás e ferramentas enferrujadas estavam espalhados pelo chão. Em uma parede havia uma placa quase destruída pelo tempo. Área interditada após acidente estrutural. Lucas iluminou o local com a lanterna. Encontrou um mural cheio de fotografias antigas. Funcionários da construção. Engenheiros. Diretores. No centro do mural estava Arada, muito mais jovem. Ao lado dele, Helena, sorrindo. Os dois trabalhavam juntos. Na parte inferior da fotografia alguém havia escrito à mão: a verdade nunca deve subir. Lucas começou a entender. Helena havia descoberto alguma coisa durante a construção daquele prédio.
E nunca permitiram que ela saísse dali. Enquanto examinava o mural, ouviu passos atrás dele. Lentos, calmos. Arada surgiu da escuridão. Sem qualquer expressão. Você finalmente chegou ao lugar onde tudo começou. Lucas apontou a lanterna para ele. Você ainda está vivo? Arada sorriu. Não completamente. Ele caminhou até o antigo poço. Há 40 anos este prédio quase desabou durante a construção. Para evitar prejuízo, a diretoria decidiu esconder tudo. Fecharam o acidente. Silenciaram as testemunhas. Helena descobriu documentos provando que dezenas de operários haviam morrido soterrados. Ela queria denunciar. Na noite em que decidiu entregar tudo para a polícia, chamaram-na ao 13º andar. Arada abaixou a cabeça. Eu desliguei o elevador. Lucas cerrou os punhos. Você matou ela. Eu obedeci ordens. E nunca contou a verdade. Arada respirou lentamente. Porque naquele momento, eu também fiquei preso. Lucas estranhou. Arada ergueu o braço. A pele começou a envelhecer diante dos olhos de Lucas. Rugas profundas. Carne apodrecida. Os olhos ficaram completamente brancos. Eu nunca consegui sair deste prédio. Meu corpo morreu há décadas. O que você vê agora é apenas alguém cumprindo o mesmo turno desde então. Naquele instante todas as luzes se apagaram. Quando voltaram, Arada havia desaparecido. No chão ficou apenas seu crachá completamente enferrujado. Lucas ouviu novamente a voz de Helena. Desta vez não parecia assustadora. Parecia cansada. Ela apareceu perto do antigo poço. O vestido branco balançava lentamente. Seu rosto finalmente estava visível. Era exatamente igual à fotografia encontrada no arquivo. Olhos tristes. Pele extremamente pálida. Nenhuma expressão monstruosa. Apenas sofrimento. Ela apontou para o fundo do poço. Lucas iluminou. Lá embaixo havia uma caixa metálica. Depois de descer cuidadosamente por uma velha escada de manutenção, conseguiu alcançá-la. Dentro encontrou documentos completamente preservados. Projetos. Fotografias. Relatórios. Listas de operários mortos. Assinaturas dos diretores. Tudo o que Helena havia tentado salvar. No fundo da caixa havia um pequeno gravador. Lucas apertou o play. A voz de Helena começou. Se alguém encontrar isso, não deixem que apaguem nossos nomes. Digam às famílias que nós existimos. Digam que nunca fomos um acidente. A gravação terminou. Quando Lucas levantou os olhos, Helena sorria pela primeira vez. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Ela fez um pequeno gesto de agradecimento. Então começou a desaparecer. Seu corpo transformou-se lentamente em pequenas partículas de luz. O vestido branco sumiu. O corredor inteiro ficou iluminado. Pela primeira vez, o prédio parecia respirar em paz. Lucas acreditou que tudo havia acabado. Mas estava errado. O elevador voltou a funcionar. As portas abriram. Lucas entrou segurando a caixa de documentos. Quando chegou ao térreo, o prédio parecia completamente normal. Funcionários trabalhavam. Recepcionistas atendiam clientes. Como se nada tivesse acontecido. Lucas correu até a saída. Conseguiu abrir a porta. Sentiu o vento da rua. Finalmente estava livre. Na mesma manhã entregou toda a documentação à polícia. Os jornais começaram a divulgar o caso. Dias depois, escavações foram realizadas sob o edifício. Foram encontrados restos mortais de vários operários desaparecidos durante a construção. O nome de Helena Moriyama finalmente apareceu nas notícias como a funcionária que tentou revelar toda a verdade. Arada nunca foi encontrado. Nenhum documento registrava sua existência recente. Era como se tivesse desaparecido há 40 anos. Lucas pediu demissão imediatamente. Nunca mais voltou ao prédio. Pelo menos era isso que ele acreditava. 3 meses depois, Lucas já trabalhava em outra empresa. Levava uma vida normal. Naquela noite ficou até mais tarde no escritório. Quando terminou o expediente, entrou sozinho no elevador. Apertou o botão do térreo.
As portas fecharam. O elevador começou a descer. 15, 14, 12. Lucas franziu a testa. O painel havia pulado 13. Sorriu sozinho. Coincidência. Então as luzes piscaram. O elevador parou. O visor acendeu lentamente. As portas abriram. Do lado de fora havia apenas um corredor completamente escuro, exatamente igual ao do edifício Moriyama. Lucas sentiu o coração acelerar. Uma voz feminina surgiu na escuridão. Dessa vez era calma, quase gentil. Obrigada por lembrar de nós. As portas começaram a fechar. Lucas respirou aliviado. Mas, um segundo antes de se fecharem completamente, uma mão segurou a porta. Não era Helena. Era outra mulher, vestindo uniforme de escritório, rosto coberto pelos cabelos. Ela entrou lentamente na cabine. Sem dizer uma palavra, apertou o botão do 13º andar. Mesmo ele não existindo, as portas fecharam. O elevador começou a subir sozinho. No painel surgiu uma nova mensagem em letras vermelhas. A próxima história já começou. E desde então, dizem que alguns elevadores pelo Japão ainda param, inexplicavelmente, no 13º andar, mesmo em prédios onde esse andar nunca existiu. Se um dia isso acontecer com você, talvez seja melhor esperar o próximo elevador.